Muito boa noite a todos. Nós estamos continuando aquele estudo que estamos fazendo aqui todo domingo, né? Que é da lei de justiça, amor e caridade. Aquela que os espíritos dizem que o homem de bem possui em seu mais alto grau. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, tem lá a lição O Homem de Bem. Foi escrita de próprio punho pelo Kardec. Não é instrução dos espíritos, é ele mesmo que escreveu. E ele diz, o homem de bem, aliás, é muito curioso porque ele fala assim, o verdadeiro homem de bem, ou seja, se ele fala do verdadeiro homem de bem, porque existe o falso homem de bem. Então Kardec diz, o verdadeiro homem de bem é aquele que leva ao seu mais alto grau a prática da justiça, de amor e de caridade. Nós estamos nessa lei. Ela está no fim do capítulo, da parte do Livro dos Espíritos, concernente às leis morais. Talvez porque seja mais difícil de ser exercida. Né? Então, a gente consegue trabalhar, a gente consegue ser livre, a gente consegue, né, reproduzir, a gente consegue destruir, a gente consegue adorar a Deus. Agora, quando chega na parte que a gente precisa ter amor, ser justo e fazer caridade, aí o bicho pega feio. Né? E por quê? Porque nós nascemos num mundo que diz para a gente que a gente precisa competir o tempo todo. Então a gente vive competindo. Né? A gente precisa ser sempre um pouco mais, precisa ter um pouco mais, precisa ser melhor, precisa ser mais bonito, precisa ser mais interessante, precisa ser mais rico, precisa ser mais inteligente, precisa ser mais competente. Né? E a gente leva realmente isso a sério. E aí a gente acaba construindo um mundo extremamente egocêntrico. A semana passada, nós contamos aqui uma historinha de um mito grego de Narciso, lembram? Narciso é aquele que se apaixona por si mesmo, né? Ele está lá e ele fica de tal forma magnetizado pela própria beleza que ele não consegue sair mais dali. É interessante essa alegoria, porque é justamente essa paixão pela própria imagem que causa a morte dele. Ele morre porque ele não consegue mais desviar o olhar dele próprio refletido naquele espelho d'água, naquela água parada. E ali, né, quer dizer, ele encontra o fim quando ele... E o que isso nos diz? Que de verdade, quando nós nos egocentramos, nós nos egolatramos, quando a gente se fecha em si mesmo, né, e não percebe o outro, isso é uma espécie de morte moral. É uma espécie de autodestruição também, porque ninguém vive só. Numa outra oportunidade, a gente falou até daquela construção psicanalítica, da percepção da minha existência pela mãe, né? Lembram que a gente falou? Que a criança chora, a mãe não vem, ela percebe, nossa, eu não sou a mãe. Aí quer dizer, a gente precisa do outro até para a gente saber que existe. Se eu chegar num lugar, transitar e ninguém olhar para mim, fique esperto. Pode ser que eu estou desencarnado. É verdade. Cheguei num lugar, estou lá andando e estou vendo que ninguém... Né? Se você conseguir passar no meio de uma pessoa, aí já foi. Igual em filme, assim. Né? Porque aí você já não tem corpo mais. Ou seja, até para a gente saber que está vivo, a gente precisa que o outro nos dê um feedback. Né? Olha, estou te vendo, você... Né? Agora, tem um outro risco. Às vezes o outro também está desencarnado e não sabe, aí ferrou. Né? Aí reza, faz alguma coisa. Mas assim, o outro é fundamental para a gente perceber que a gente é. O outro é sempre o espelho. O outro é sempre... Por isso que é importante ouvir o outro, ver o que ele tem a dizer. Né? A gente está vivendo um período muito triste, por exemplo, no Brasil, de radicalismos. Né? Olha, você pensa diferente, eu penso desse jeito, então não quero mais ser seu amigo. Né, ó, o filho daquela pessoa que pensa diferente de mim não vai andar com o meu filho. Né? Então a gente está criando isso. E é interessante notar que a gente pode falar até de política para as crianças. Sabe como que a gente fala de política com as crianças? Assim, ó,
respeite a opinião do outro, tolere o modo de ser do outro, que pode ser muito diferente do seu modo de pensar. Nunca acredite que você tem uma verdade absoluta. Verdades absolutas não existem, né? O importante é que a gente viva em paz, com fraternidade. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, é curioso isso. Eu estava estudando isso esses dias, eu tinha que dar uma aula, estudei isso, achei muito curioso. Nós não vamos encontrar em nenhum pensador grego importante, Sócrates, Platão, Aristóteles, e mesmo nos pré-socráticos, há algo que se assemelha à palavra felicidade. Eles não falavam disso. Olha que curioso. Felicidade é um conceito romântico que vai começar a se tomar essa forma que a gente conhece hoje no século XIX. Quer dizer, há 150, 200 anos. Né, no romantismo, na construção, com o fim da aristocracia, sociedade burguesa, etc., as pessoas começam a falar de felicidade e, inclusive, começam a construir uma noção ideal do que seria ser feliz. Entre os gregos não se fala disso, não se fala de felicidade. Entre os pensadores cristãos, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Pedro Abelardo, John Duns Scott, os grandes pensadores, os teólogos do cristianismo nascente, também não se fala de felicidade. Quando se fala, é só para dizer que ela não é deste mundo, que está lá no Evangelho. Quer dizer, nunca se fala em felicidade. E quando se fala no cristianismo, é para dizer que não adianta procurar, porque ela não é deste mundo. Olha que curioso. E aí a gente se vê o tempo todo banalizando essa palavra. Né? É muito comum, eu já falei isso aqui, vou repetir, né, para desespero da Silvia, que diz que eu estou ficando esclerosado, porque eu fico repetindo toda hora. É muito comum, às vezes, pais de adolescentes nos procuram para conversar assim, mas a única coisa que eu quero para o meu filho é que ele seja feliz. Eu acho tão engraçado. Ela só quer que ele seja feliz, olha. O mundo tem 250 bilhões de pessoas, ninguém é, mas ela quer que o filho seja, que graça. Ela só quer isso, que ele seja feliz. Então, felicidade, esse conceito romântico, idealizado, que tudo é maravilhoso, que tudo é lindo, isso não existe no nosso mundo. É o Bordini que está falando? Não, é o Cristo, está lá no Evangelho. A felicidade não é deste mundo. Mas ele diz que deste mundo é a infelicidade? Também. Ai, que legal, olha lá. Agora a gente está chegando onde precisa. Ele fala que a felicidade não é deste mundo. Mas em momento nenhum o Cristo diz que a gente precisa ser infeliz. E aí a gente começa a adentrar um princípio básico de sabedoria. Nós nunca vamos estar, né? Como o Nelson Rodrigues usava essa expressão, né? A vida nunca vai ser um domingo de regatas. Lindo, maravilhoso, de flores de sol. Não. Sempre nós vamos estar assombrados pelo desespero, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento. Mas enquanto isso não acontece de forma objetiva, não há nenhuma necessidade da gente ser infeliz. Da gente estar para baixo, da gente achar tudo ruim, da gente não aproveitar o que a vida traz de bom, de prazeroso, de agradável, de luminoso, de superior, né, de sublime, para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. Né? Então, o que os gregos falam? Os gregos usam muito a expressão vida boa. E que não é uma boa vida. Porque quando a gente fala boa vida, a gente está falando que o cara é meio vagabundão. Aquele lá é uma boa vida. Não, os gregos falam de vida boa. O que eles chamam de vida boa? É uma vida com o mínimo de conflito possível. É uma vida em que as pessoas possam viver em paz e em segurança. E é uma vida que, para eles, as necessidades básicas sejam alcançadas e que eles encontrem espaço, olha que curioso, para pensar. Então, entre os sábios gregos, o maior prazer, a maior felicidade dada ao homem é a capacidade de refletir sobre o mundo e sobre si mesmos. O Aristóteles até fala,
um ser humano que nasceu, passou a vida e jamais parou para refletir sobre ela, não aproveitou a vida. Né? Por isso que eles eram filósofos, filos, amigo, sofia, os ofos, saber, os amigos da sabedoria. E eles buscavam uma vida boa. Qual era a ferramenta que eles acreditavam que conduzia o homem a uma vida boa? A ética. Aí foi que surgiu essa área da filosofia chamada ética. O primeiro a falar de uma ética foi Platão, citando Aristóteles, e o primeiro a formalizar isso em forma de livro foi Aristóteles, num livro que é o fundamento da ética no mundo inteiro até hoje, que se chama Ética a Nicômaco, que ele dedicou ao filho dele, né, a Nicômaco. Ele orientava jovens. Para quem não sabe, Aristóteles, ele foi preceptor de Alexandre da Macedônia, o Grande. Né, o rei Filipe da Macedônia contratou Aristóteles para ser professor particular. Então, assim, da infância até o início da adolescência, Alexandre o Grande conviveu diariamente com Aristóteles. E dizem que ele só se tornou Alexandre o Grande porque a capacidade que ele tinha de refletir, de pensar, de raciocinar, que ele aprendeu no dia a dia com Aristóteles, todo dia na casa dele, é que o levaram a ser superior em todos os sentidos a todos os inimigos, etc. Tanto que ele foi o primeiro a sair do Ocidente e conquistar o Oriente. Alexandre foi conquistando reinos até a Índia. Ele só encontrou barreira no interior da Índia. Imaginem o que era isso há mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Né? Então, assim, o que é a ética? A ética é a capacidade de conviver com o outro, respeitando o modo de ser e de pensar do outro. A ética leva em conta, sempre em primeiro lugar, o interesse coletivo acima do interesse particular ou individual. É o ethos grego. E o que é esse ethos grego, então? Voltando, é a busca de uma vida boa. Mas, como a gente não se contenta com uma vida boa, a gente continua insistindo porque quer ser feliz. E existe a possibilidade? Existe. Em alguns pequenos momentos. Então a gente só não entende que não tem como pensar naquilo que somos sem considerar a experiência do tempo. Então, esse que está falando para vocês agora, embora seja o mesmo, e aí o paradoxo essencial do homem, esse que vos fala agora, já não é o mesmo do que começou a falar há 10 minutos atrás. Eu já mudei. Alguma coisa já mudou em mim. E aí a gente vai para um pré-socrático chamado Heráclito, que dizia: nenhum homem pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Nem ele será o mesmo homem, e nem o rio será o mesmo. Então, a vida é um fluxo inapropriável. Né? Por quê? Porque só há que se considerar vida no tempo. Tudo que tem vida morre. Então, por exemplo, as pedras ficam aí, né? Milhões de anos. Mas uma rosa não. De manhã, né, a gente vê ela em botão, à tarde ela desabrochou, no outro dia ela murchou, desfolhou, caiu, a gente vai lá, corta. Por quê? Rosa é um ser vivo. Tem um tempo. E as nossas experiências também, neste momento evolutivo, são assim. Aquele diretor que fez aquele filme A Suprema Felicidade, o Arnaldo Jabor, o último filme dele, tem um trecho muito interessante da personagem que consulta um avô, que é um sujeito muito sábio, e o menino é adolescente, ele quer ser feliz, ele está na ânsia de ser feliz. E aí ele disse para o avô: o senhor já foi feliz? O senhor é feliz? Ele falou: não, mas eu já fui. Ele falou: quando que o senhor foi? Ele falou: é o seguinte, um dia eu devia ter uns 18 anos. Eu estava esperando o bonde passar. Devia ser um dia de semana ali, umas 5 horas da tarde. E de repente, sem nenhuma razão específica, eu fui tomado de uma grande felicidade. De uma extrema, de uma suprema felicidade, de uma felicidade que eu tinha vontade de flutuar, de tão feliz que eu fiquei. Aí eu entrei no bonde e continuei com aquela felicidade. A hora que o bonde foi andando, isso durou assim, uns 4, 5 minutos, depois passou. Foi a única vez que eu fui feliz.
E, inclusive, ele usou isso como título do filme, A Suprema Felicidade. Mesmo porque a suprema felicidade, vamos pensar na alegoria, ela também não tem lógica. Por quê? Porque às vezes a gente vê alguém que teria tudo para se sentir muito feliz e vive reclamando, se queixando e fala que é super infeliz. E às vezes a gente vê alguém carregado de sofrimentos atrozes e a pessoa olha e fala, nossa, eu sou tão feliz com o que eu tenho, nossa, a minha vida é tão boa. Então não há uma lógica matemática. Nós estamos falando de uma experiência afetiva que não tem uma razão, que não tem como explicar. É algo da subjetividade, da singularidade, da maneira como nós, particularmente, lidamos com o mundo que aí está e com as nossas experiências de modo geral. Bom, o que isso nos leva para o capítulo que estamos estudando? Na questão 878, Kardec indaga, podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer para que ele conheça os seus limites? Então, traduzindo a pergunta, como a gente corre o tempo todo o risco de não saber até onde a gente pode ir, qual é a ferramenta segura para mostrar para a gente qual é o nosso limite? E os espíritos respondem, os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Então, ele retoma um conceito que na filosofia nos foi dado por um pensador chamado René Descartes. Quem me ensinou foi a Noêmia, não sei se ela está aí hoje. Né? Descartes, é assim, se escreve Descartes, né? Que disse assim, olha, eu sou fundamentalmente uma consciência de que sou. Todo mundo já ouviu, né? Cogito ergo sum, penso logo existo. É ele que descobriu que eu sou eu, o mundo é mundo. O mundo não se confunde comigo, eu não me confundo com o mundo. E, inclusive, eu sou eu, meu corpo é meu corpo, e eu também não me confundo com o meu corpo. Embora seja muito difícil de separar isso. Então, ele cria ele é chamado o fundador do dualismo na filosofia, né? Então, eu penso, logo existo. De onde que ele tirou isso? Não só o pensar, porque a gente não consegue ficar sem pensar. Esses dias uma moça falou, quando era criança, chegou para o pai dela e falou assim, pai, tem um negócio comigo. Ele falou, o quê? Eu às vezes penso, aí eu canso de pensar. E eu quero não pensar em nada, mas eu não consigo. Olha que bonitinho. E é duro mesmo? É. É duro não pensar. Eu tenho um amigo muito engraçado, eu já contei essa história, vou contar de novo porque eu acho o máximo. Ele fala que adora o espiritismo, mas ele só não se torna espírita porque a ideia de que ele é eterno e está condenado a viver com ele próprio, sendo ele mesmo, para sempre, é insuportável. Olha que curioso. Ele fala, tudo faz muito sentido, mas eu acho insuportável a ideia de que eu serei eu mesmo para a eternidade. Né? E é bem curioso porque... E ele está certo. Olha que engraçado. Porque ser a gente mesmo, que é essa tranqueira que em geral a gente é um horror. Por isso é que Deus é tão misericordioso que ele nos concede a bênção da reencarnação. Aí a gente reencarna e acha que toda vez é só essa coisa aqui mesmo. Aí a gente desencarna e descobre que é isso e mais um monte de coisa. Aí a gente fica muito cansado lá, fala, vai descansar lá na Terra. Esquece isso aí que você é, para você descansar um pouco dessa aflição de ser o que você é. Porque aí quando a gente não precisar reencarnar mais, significa que a gente já é luz. E sendo luz vai ser gostoso ser a gente mesmo. Não vai ter problema mais. Né? Então a gente vai evoluindo para ser a gente mesmo, e aí nem precisa reencarnar mais. A gente só vai reencarnar quando quiser, para o que quiser, na hora que quiser. Nós seremos de tal forma autônomos, livres, etc., que nós determinaremos o que queremos ser e fazer nesse universo infinito para uma dimensão em que o tempo talvez não exista mais. E que a gente não consegue entender porque a nossa inteligência não é capaz de compreender essas proporções que escapam os nossos sentidos. Porque a gente só entende aquilo que pega, cheira, né? Enxerga e assim por diante. O que vai além disso a gente não consegue entender. Bom, então o que ele faz?
o espírito aqui, de verdade. Ele pega essa resposta e fala, ó, volta para a sua consciência, que é o René Descartes, penso, logo existo. E isso é aristotélico também. Por quê? Porque o Aristóteles vai dizer, olha, seja racional, seja lógico, haja com bom senso. Ele vai dizer assim, o ideal é que a gente seja o homem médio, né, equilibrado, harmônico. Né? Então, vamos lá. Como que eu sei se eu estou desrespeitando ou não o outro? Eu olho para mim mesmo. Eu me coloco na situação dele e vejo se eu gostaria de ser tratado dessa forma ou que fizessem isso comigo. E está aí a ferramenta, o instrumento. Não está em nenhum livro, não está em nenhuma religião, não está em nenhuma teoria. E qualquer homem, inclusive o materialista, mesmo não acreditando em Deus, ele pode agir até mais eticamente do que muitos religiosos por aí. Né? Se a gente pensar na história, mais crimes se cometeram em nomes de divindades, né, do que em nomes, né, de qualquer outra coisa. Né? Quantas guerras religiosas na história dizimaram centenas de milhares de pessoas? E até, né, quando a gente estuda, por exemplo, a história do Ocidente, essa crença meio imbecil de seres humanos que são superiores, os nobres, que têm sangue azul, né, os reis, rainhas, barões, etc., né, como se a gente... Quer dizer, isso não tem nenhuma lógica. Isso não tem nenhum fundamento em nenhum tipo de razão. Quer dizer, nós sofremos e aí a gente chega a um outro enunciado fantástico. Né? Por que que o homem sofre? Qual é a principal causa dos sofrimentos humanos? Está dentro da doutrina. O egoísmo e o orgulho. Por que que o homem sofre? Porque ele ainda é aprisionado ao orgulho e ao egoísmo. Todos os nossos sofrimentos advêm desses dois tumores da alma. O orgulho e o egoísmo. Quando a gente, enfim, descobrir, né, que não tem muito do que se orgulhar, e que nós, ó a palavrinha, egoísmo, vem de ego. Quando a gente conseguir se desprender, né, do interesse meramente mesquinho, pessoal, e ir ao encontro do outro, aí nós vamos, né, finalmente encontrar a fórmula mágica que nos iluminará. Né? Qual é o contrário do egoísmo? É o altruísmo, né? Pensar no alter, no outro. Né? E do orgulho, a humildade, que é uma palavrinha que vem de humus, do latim, quer dizer terra. Lembrar que a gente é igual terra, né? É lama, tu és pó, ao pó voltarás, etc. Quer dizer, não tem por que a gente, né, se sentir maior, ou se sentir melhor, ou se sentir diferente de qualquer outra pessoa. Bom, na questão 878, Kardec indaga, mas, se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores, não será isso a anarquia de todos os poderes? Então vamos entender a pergunta. Kardec está falando, bom, mas se a gente for agir assim, como que ficam as relações sociais hierárquicas? E vamos pensar o que era o mundo na época de Allan Kardec na Europa. Quando Kardec morava em Paris, quem governava Paris era um rei. Era o rei Napoleão III. Curioso, né? Porque a França foi o país que propugnou a liberdade, que viveu a Revolução Francesa. Tivemos lá Napoleão Bonaparte, que tentou conquistar toda a Europa, que foi a grande ameaça a toda a aristocracia europeia. Ele perdeu a batalha para o general Wilson, né, que foi Waterloo, né, e foi exilado na ilha de Santa Helena. Logo em seguida, as forças aristocráticas da França levaram ao poder o rei Napoleão III, que curiosamente não tinha nenhuma relação consanguínea com Napoleão Bonaparte, mas foi o nome que ele escolheu ter. Bom, detalhe interessante. Será que Allan Kardec era um adepto, era um defensor
dos poderes constituídos a partir da aristocracia, e por isso fez essa pergunta, né? Será que ele tinha alguma ligação, né, com os poderes militares, etc., para fazer essa pergunta? Porque ele está dizendo, olha, se as pessoas não respeitarem mais a hierarquia, nós não teremos a anarquia. O que é a? Sem. Arquia, poder. Anarquia, ausência de poder. Sabe o que os espíritos respondem? Semana que vem nós continuamos. Ué, não dá, acabou. Verdade. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro. Domingo que vem é a USE, no outro a gente estuda isso aí. Quer dizer, de que forma, né, a gente precisa sempre estudar a pergunta que Kardec fazia e situá-la dentro de um contexto histórico. Qual? Ele é um homem de sua época, ele é o homem da França de Napoleão III. E de uma França que viveu a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e que teve um retrocesso. Voltou à aristocracia. E aí? Que Jesus nos abençoe, nos ampare.